Aquela hipopótamo gorda me dá nojo. Eu só estou com ela pela grana. Eu fiquei paralisada na frente da porta do quarto, minha mão pairando sobre a maçaneta. A voz do meu marido, Marcelo, vinha pela fresta, casual e cruel, como se ele estivesse falando do tempo. As palavras caíram sobre mim como pedras, cada uma mais pesada que a outra. Você devia ver o jeito que ela come, mãe. É repulsivo. Ele continuou. E eu ouvi sua mãe, Sônia, fazer aquele som seco e agudo que eu aprendi a reconhecer nos últimos 3 anos. Meu nome é Helena. E eu tenho 34 anos. Eu estava no corredor da casa que comprei com meu próprio dinheiro em um bairro nobre de São Paulo, ouvindo meu marido me descrever como se eu fosse algo que ele raspou da sola do sapato. O piso de mármore estava frio sob meus pés descalços, e eu me lembro de pensar como era estranho eu não estar chorando. Eu nem estava com raiva ainda. Eu estava apenas dormente. Quando você vai conseguir acesso a tudo? Sônia perguntou, sua voz baixando para um sussurro conspiratório que ainda assim chegou claramente até mim. Em breve, Marcelo respondeu. Eu fui paciente por 3 anos. O acordo pré-nupcial expira em 6 meses, e então eu posso pedir o divórcio e pegar metade de tudo. Talvez mais, se eu jogar minhas cartas direito. Eu dei um passo para trás. Devagar, com cuidado, garantindo que o assoalho não rangeria. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo na minha garganta. Mas minhas mãos estavam firmes. Eu voltei pelo corredor até a cozinha, servi um copo de água e sentei na bancada. O sol do fim de tarde entrava pelas janelas, fazendo tudo parecer quente e dourado, normal, como se meu mundo não tivesse acabado de se estilhaçar. Eu conheci o Marcelo há 4 anos em um congresso do mercado imobiliário no Rio de Janeiro. Eu era dona de uma incorporadora de sucesso que construí do zero depois que meu pai morreu, e me deixou uma pequena herança de R$ 50.000. Eu transformei aqueles 50 mil em um império multimilionário, através de investimentos cuidadosos, parcerias inteligentes e jornadas de trabalho de 16 horas. Marcelo tinha sido charmoso, atencioso, interessado em tudo que eu tinha a dizer. Ele me conquistou com jantares românticos e longas conversas sobre nossos sonhos. Ele me pediu em casamento depois de 8 meses e eu fiquei tão feliz que chorei por 1 hora. Agora, sentada na minha cozinha, eu percebi que cada momento tinha sido uma atuação. Cada beijo, cada sussurro de eu te amo, cada vez que ele me abraçou forte tinha sido uma mentira. Ele estava apenas contando os dias até poder pegar o que eu construí e ir embora. Ouvi passos na escada. Marcelo apareceu na porta da cozinha, seu rosto se abrindo naquele sorriso caloroso que eu um dia pensei ser genuíno. Ele era bonito, de um jeito comum, com cabelos castanhos e olhos azuis que se enrugavam nos cantos quando ele sorria. Sônia o seguiu, alta e magra, seus cabelos grisalhos presos em um coque apertado. Ela me deu o mesmo olhar de sempre, como se eu fosse algo desafortunado que ela tinha que tolerar. E aí, meu bem? Marcelo disse, atravessando a sala para beijar minha bochecha. A gente estava lá em cima pensando em sair para jantar hoje. O que você acha? Eu olhei para ele e não senti nada. Essa era a parte mais estranha. 3 minutos atrás, eu teria sentido amor, ou pelo menos o que eu pensava ser amor. Agora havia apenas um espaço vazio onde aqueles sentimentos estiveram. Na verdade, não estou me sentindo muito bem, eu disse, minha voz saindo firme e calma. Vocês dois deveriam ir. Acho que vou tomar uma sopa e ir para a cama mais cedo. Os olhos da Sônia brilharam com um prazer mal disfarçado. Ah, que pena. Bem, não queremos que sua reserva seja desperdiçada. Vamos, Marcelo. Eu os observei sair. Ouvi a porta da garagem fechar, ouvi o carro do Marcelo se afastar. Então eu sentei no silêncio da minha linda casa e me permiti sentir. A traição, a humilhação, a raiva que começava a crescer no meu peito como um incêndio. Por 3 anos, eu preparei suas comidas favoritas, mesmo ele reclamando do meu peso. Eu aguentei os jantares insuportáveis da mãe dele,
onde ela criticava tudo, desde minhas roupas até minha carreira. Eu apoiei seus empreendimentos fracassados, assinando cheques sem reclamar. Eu acreditei nele quando ele dizia que estava trabalhando até tarde. E tudo tinha sido uma mentira. Na manhã seguinte, acordei às 5h30, como sempre. Marcelo ainda dormia ao meu lado, seu rosto pacífico e inocente na luz do amanhecer. Levantei-me em silêncio, me vesti e desci para o meu escritório em casa. Fiz café, abri meu notebook e comecei a fazer listas. Eu havia construído meu negócio através de um planejamento cuidadoso e atenção aos detalhes. Todo projeto de sucesso começava com um plano sólido, objetivos claros e pesquisa meticulosa. Isso não seria diferente. Se Marcelo pensava que podia me enganar e sair com tudo pelo que trabalhei, ele havia subestimado seriamente com quem era casado. A primeira coisa que fiz foi puxar todos os nossos registros financeiros. Eu sempre gerenciei nosso dinheiro porque Marcelo alegava não ser bom com números. Agora eu entendia que isso tinha sido estratégico. Ele queria que eu pensasse que ele era inofensivo, até mesmo incompetente, enquanto esperava por sua chance. Nós tínhamos um acordo pré-nupcial no qual eu insisti antes do casamento. Meu advogado o redigiu para proteger meus ativos existentes e meu negócio. O acordo estabelecia que tudo que eu possuía antes do casamento permaneceria unicamente meu. No entanto, havia uma cláusula que eu concordei a pedido de Marcelo. Após 5 anos de casamento, o acordo seria dissolvido e passaríamos para um regime de comunhão parcial de bens padrão. Na época, achei romântico, um sinal de que eu confiava nele. Agora eu percebia que era a armadilha que ele vinha montando o tempo todo. Estávamos com 3 anos e 4 meses de casamento. Em mais 1 ano e 8 meses, tudo que eu possuía se tornaria propriedade compartilhada, e ele poderia se divorciar de mim e sair com metade. Eu puxei a escritura da nossa casa. Eu a comprei há 2 anos por R$10 milhões. Estava apenas no meu nome, protegida pelo pré-nupcial. Meu negócio era avaliado em aproximadamente R$50 milhões, também protegido. Eu tinha contas de investimento, fundos de aposentadoria e uma carteira de ações que totalizavam outros 25 milhões. Marcelo não contribuiu com nada. Ele trabalhou esporadicamente na corretora de seguros de seu irmão, Roberto, mas pediu demissão há 6 meses, alegando que queria se concentrar em seus próprios empreendimentos. Eu apoiei essa decisão. Eu apoiei tudo. Eu me recostei na cadeira e olhei para os números na tela. R$85 milhões. Era isso que 3 anos de amor falso valiam para ele. Meu celular vibrou com uma mensagem da minha sócia, Valéria Costa. Ela queria discutir uma nova oportunidade de desenvolvimento no centro de São Paulo. Eu conhecia a Valéria há 12 anos. Ela foi minha primeira grande cliente quando eu estava apenas começando. E formamos uma parceria há 5 anos. Ela era inteligente, implacável nas negociações e nunca me julgou pelo meu peso ou qualquer outra coisa. Eu respondi: "Podemos nos encontrar hoje?" Algo importante surgiu. Ela respondeu imediatamente: "Almoço no bistrô, 12h." Passei as próximas horas examinando cada documento, cada conta, cada ativo. Fiz cópias de tudo, salvei em um drive criptografado e fiz backup em um servidor seguro na nuvem. Marcelo dormiu até às 9, depois desceu de pijama, bocejando e coçando o peito. "Bom dia, amor", ele disse, beijando o topo da minha cabeça ao passar. "Você acordou cedo. Dia cheio. Só organizando umas papeladas", eu disse, sem tirar os olhos da tela. Ele se serviu de café e sentou na ilha da cozinha, rolando o feed do celular. "Vou encontrar o Roberto para uma partida de golfe esta tarde", ele disse. "Tudo bem para você?" Roberto era seu irmão mais novo, aquele que o empregava quando ele se dava ao trabalho de trabalhar. Eu sempre achei o Roberto superficial e um pouco desonesto, mas o tolerava porque a família era importante. Agora eu me perguntava se Roberto estava no esquema, se eles riam de mim juntos, da mulher gorda, rica e idiota que caiu no papo dele. "Tudo bem", eu disse.
Eu tenho um almoço de negócios de qualquer maneira. Ah, é? Com quem? Com a Valéria. Coisas do trabalho. Ele assentiu, já entediado com a conversa. Essa era outra coisa que eu havia notado ao longo dos anos. Ele só prestava atenção quando estávamos discutindo dinheiro ou quando outras pessoas estavam olhando. Em particular, ele me tratava como um móvel. Eu costumava dizer a mim mesma que era apenas o silêncio confortável de um casal de longa data. Agora, eu entendia que era desprezo. Saía às 11h30 e dirigia até o bistrô, um pequeno restaurante perto do meu escritório no centro. Valéria já estava lá, sentada em nossa mesa de sempre nos fundos. Ela tinha 52 anos, com cabelos curtos grisalhos e olhos verdes penetrantes que não perdiam nada. Ela se levantou quando me viu e me deu um abraço rápido. Você parece tensa, ela disse enquanto nos sentávamos. O que está acontecendo? Eu contei tudo a ela. A conversa que ouvi, a armadilha do pré-nupcial, a percepção de que todo o meu casamento tinha sido uma farsa. Ela ouviu sem interromper, sua expressão ficando mais dura a cada frase. Quando terminei, ela se recostou e tomou um longo gole de água. Aquele desgraçado, ela disse finalmente. O que você vai fazer? Eu ainda não sei, eu disse. Mas preciso agir rápido. Tenho 1 ano e 8 meses antes que o pré-nupcial expire. Se ele pedir o divórcio depois disso, ele fica com metade de tudo. E você sabe como essas coisas funcionam. Ele vai alegar que apoiou minha carreira, que sacrificou suas próprias oportunidades. Ele vai me pintar como a empresária de coração frio que o negligenciou. Então você precisa pedir o divórcio primeiro, Valéria disse. Talvez. Mas eu continuo pensando no que ele disse. Sobre ser paciente por 3 anos, sobre jogar suas cartas direito. Ele tem planejado isso desde o início, Valéria. O relacionamento inteiro foi falso. Então você garante que ele receba exatamente o que merece. Ela disse, que é nada. Conversamos durante o almoço pensando em opções e estratégias. Valéria tinha passado por um divórcio brutal 10 anos atrás e conhecia todos os truques do livro. Quando terminamos de comer, eu tinha o esboço de um plano. Naquela noite, agi como se nada tivesse mudado. Fiz o jantar, um frango assado com legumes que mal toquei. Marcelo comeu com gosto, falando sobre seu jogo de golfe e alguma oportunidade de investimento que Roberto havia mencionado. Eu assenti, sorri e fingi me importar. Ele não notou a diferença. Ele nunca notava nada sobre mim. Sônia ligou durante o jantar. Marcelo a colocou no viva-voz, e eu a ouvi reclamar sobre os dramas do seu clube do livro enquanto eu limpava os pratos. Ela não perguntou como eu estava. Ela nunca perguntava. Quando Marcelo finalmente desligou, ele se espreguiçou e bocejou. Acho que vou assistir ao jogo, ele disse. Quer se juntar a mim? Tenho que terminar um trabalho, eu disse. Pode ir. Voltei para o meu escritório e continuei minha pesquisa. Investiguei contas no exterior, fundos fiduciários de proteção de ativos e leis de transferência de propriedade. Consultei 3 advogados diferentes por e-mails criptografados, sem mencionar nomes, mas explicando a situação em termos gerais. Eu precisava entender exatamente quais eram minhas opções e como proteger o que eu havia construído. A verdade era que eu não queria apenas me divorciar de Marcelo e seguir em frente. Isso parecia muito simples, muito fácil para ele. Ele passou 3 anos mentindo para mim, me manipulando, esperando pelo seu dia de pagamento. Ele me fez duvidar de mim mesma, sentir vergonha do meu corpo, questionar meu próprio valor. Sua mãe me tratou como lixo, e ele incentivou isso. Eles riram de mim juntos, me chamaram de hipopótamo gordo, discutiram minha fortuna como se já fosse deles. Eu queria que eles sentissem o que eu senti parada naquele corredor. Eu queria que eles entendessem o que significava ter tudo tirado de você. Eu queria justiça. Justiça de verdade. Não apenas um acordo de divórcio. Na semana seguinte, agi com cuidado. Fui trabalhar todos os dias, gerenciei minhas propriedades, me reuni com empreiteiros e investidores.
Em casa, eu era a mesma esposa atenta de sempre. Eu cozinhei, limpei, conversei sobre banalidades. Marcelo não suspeitou de nada. Por que suspeitaria? Na cabeça dele, eu era estúpida e desesperada, grata por tê-lo apesar de sua óbvia falta de atração por mim. Mas nos bastidores, eu estava desmontando tudo. Contratei um advogado corporativo em São Paulo, especialista em reestruturação de empresas. Me reuni com meu contador e discuti a reorganização da estrutura financeira da minha empresa. Entrei em contato com um antigo colega que agora trabalhava no desenvolvimento imobiliário internacional. Cada conversa era cuidadosamente documentada, cada decisão estratégica. Eu também contratei um investigador particular. O nome dele era Ricardo Alves, e ele veio altamente recomendado pela Valéria. Dei a ele uma única tarefa: seguir Marcelo e documentar tudo. Eu não sabia o que ele encontraria, mas tinha a sensação de que havia mais a descobrir. Homens que mentem sobre uma coisa, geralmente mentem sobre tudo. Ricardo me ligou 3 dias depois, enquanto eu estava em uma inspeção de obra em Pinheiros. Afastei-me do meu mestre de obras e atendi a ligação. "Você precisa ver isso", Ricardo disse, sua voz sombria. "Podemos nos encontrar." Nos encontramos em uma cafeteria 1 hora depois. Ricardo estava na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos e uma maneira profissional que te fazia confiar nele imediatamente. Ele deslizou uma pasta de papel pardo pela mesa sem preâmbulos. Dentro, havia fotografias. Marcelo com uma mulher que eu não reconhecia. Marcelo a beijando em frente a um hotel. Marcelo entrando em um prédio de apartamentos com ela. As fotos tinham data e hora. Elas datavam de 14 meses atrás. "O nome dela é Jéssica", Ricardo disse. "Ela tem 26 anos, trabalha como recepcionista em um consultório dentário. Ele a vê desde cerca de 6 meses depois que você comprou sua casa. O apartamento é dele. Ele o aluga através de uma empresa de fachada e paga em dinheiro vivo. Ela não sabe que ele é casado." Eu olhei para as fotos e senti aquela estranha dormência novamente. Deveria ter doído mais. Deveria ter me destruído. Em vez disso, senti-me estranhamente validada. Este era quem ele realmente era. Esta era a verdade por trás da atuação. "Tem mais", Ricardo disse. "Eu fiz uma verificação de antecedentes financeiros dele. Ele tem dívidas de jogo significativas, cerca de R$ 150 mil, espalhadas por 3 cassinos diferentes. Ele tem usado adiantamentos em dinheiro de cartões de crédito que você não conhece. Seu nome não está neles, mas ele tem pago os mínimos da conta conjunta da casa a qual você lhe dá acesso." Eu levantei o olhar das fotos. Quanto ele pegou? Cerca de R$ 25 mil no último ano. Pequenas quantias. Nada que você notaria, mas que se somam. Eu fechei a pasta e me recostei. Continue seguindo-o. Documente tudo. Eu quero saber sobre cada mentira, cada dívida, cada segredo. Você pode fazer isso? Com certeza, Ricardo disse. O que você está planejando? Estou planejando garantir que ele nunca mais subestime ninguém, eu disse. Naquela noite, deitei-me ao lado de Marcelo na cama e o observei dormir. Ele parecia pacífico, contente, como um homem sem preocupações no mundo. Ele não tinha ideia de que seu plano cuidadosamente construído estava prestes a desmoronar. Ele não sabia que a mulher gorda e estúpida que ele estava usando estava 10 passos à frente dele. Ele pensava que era o predador, mas cometeu um erro crucial. Ele subestimou sua presa. 2 semanas depois, eu estava sentada em uma sala de conferências no centro de São Paulo com 3 advogados, meu contador e a Valéria. A vista do Quairoses segundo andar era espetacular, mas eu mal notei. Estava focada nos documentos espalhados pela mesa de mogno à minha frente. Deixe-me ver se entendi corretamente, eu disse, olhando para a advogada principal. Uma mulher chamada Júlia Moraes, especializada em proteção de ativos. Se eu reestruturar minha empresa desta forma, converter meus ativos pessoais em participações empresariais e estabelecer o fundo que você está recomendando, tudo se torna intocável em um divórcio.
Não inteiramente intocável, disse Júlia com cautela, mas significativamente mais complicado de acessar. Seu marido teria que provar que essas movimentações foram feitas de má fé, especificamente para fraudá-lo em um divórcio. Dado que você não está pedindo o divórcio, que está simplesmente reestruturando seu negócio por razões legítimas e que o pré-nupcial ainda está em vigor, ele teria um caso muito difícil. E a casa? Perguntei. A casa é um caso interessante, disse Júlia, puxando outro documento. Você a comprou há 2 anos apenas em seu nome. Está protegida pelo seu pré-nupcial. No entanto, se você quiser garantir que não haja absolutamente nenhuma discussão sobre a valorização do imóvel durante o casamento, você poderia vendê-la e reinvestir os lucros no fundo antes que o pré-nupcial expire. Eu olhei para a Valéria. Nós havíamos discutido essa possibilidade, mas ouvi-la exposta de forma tão clara a tornava real. Vender a casa significava se mudar, fazer um movimento visível que Marcelo notaria. Significava que o jogo estava realmente começando. Quanto tempo levaria? Perguntei. Neste mercado, com um imóvel como o seu, 2 a 3 semanas se você precificar corretamente, disse Júlia. Temos contatos com vários corretores especializados em vendas rápidas e discretas. Meu contador, Jorge, se inclinou para a frente. Ele tinha 68 anos e gerenciava minhas finanças desde que comecei minha empresa. Ele me viu construir tudo do nada e ficou furioso quando lhe contei o que Marcelo estava planejando. Helena, eu já analisei os números de todas as formas, disse Jorge. O que a Júlia está propondo é totalmente legal. Você está reorganizando a estrutura do seu negócio para se preparar para uma expansão, o que você já estava planejando. O fundo é uma ferramenta padrão de planejamento patrimonial. Vender a casa e se mudar por motivos de negócios é lógico, dadas as novas oportunidades de desenvolvimento no centro. Nada disso é incomum para alguém na sua posição. Exceto que isso deixará Marcelo com nada, eu disse. Isso o deixará com exatamente o que ele contribuiu, Jorge corrigiu. Ou seja, nada. Eu pensei nas fotos que Ricardo me deu. Marcelo com Jéssica, rindo, se beijando, brincando de casinha no apartamento que ele alugou com dinheiro que roubou de mim. Pensei na risada cruel de Sônia, em ser chamada de hipopótamo gordo, em 3 anos acreditando em um amor que nunca existiu. Vamos fazer isso, eu disse. Tudo. Quando podemos começar? Hoje, disse Júlia. Terei a papelada pronta até amanhã de manhã. O fundo pode ser estabelecido em 1 semana. A reestruturação da empresa levará um pouco mais de tempo, mas podemos iniciar o processo imediatamente. Passamos as 3 horas seguintes revisando cada detalhe. Assinei documentos preliminares, autorizei Jorge a começar a transferir ativos e aprovei o plano de reorganização empresarial. Quando saí de São Paulo, as engrenagens já estavam em movimento. Voltei para casa, sentindo-me estranhamente calma. As luzes da cidade passavam borradas enquanto eu cruzava a ponte sobre o rio Pinheiros. Em algum lugar daquela cidade, Marcelo provavelmente estava com Jéssica, mentindo sobre trabalhar até tarde. Ou talvez estivesse em casa, interpretando o marido devotado, esperando por seu dia de pagamento. Não importava mais. Ele já tinha perdido. Ele só não sabia ainda. Quando cheguei em casa às 21h30, Marcelo estava no sofá assistindo televisão. Ele olhou para cima quando entrei, surpreso. Você está atrasada, ele disse. Onde você estava? Em uma reunião de negócios. Te mandei uma mensagem hoje de manhã. Eu disse largando minha pasta. Ele pareceu confuso, checando o celular. Ah, é mesmo. Desculpe, devo ter perdido. Como foi? Muito bem, na verdade. Eu disse, e essa era a verdade. Estou reestruturando a empresa, expandindo para alguns novos mercados. Vai significar algumas mudanças, mas boas. Que ótimo, amor. Ele disse, já voltando sua atenção para a televisão. Ele não pediu detalhes. Ele não se importava com meu negócio, a menos que afetasse sua conta bancária. Subi,
Tomei um longo banho e deitei na cama pensando nos próximos passos. Ricardo continuou sua vigilância e os relatórios continuavam chegando. As dívidas de Marcelo eram piores do que pensávamos originalmente. Ele devia dinheiro não apenas para cassinos, mas para agiotas. Ele havia pego emprestado de amigos, de seu irmão, de qualquer um que lhe desse dinheiro. Ele estava se afogando, esperando desesperadamente pelo pagamento do divórcio para se salvar. O caso com Jéssica era sério. Ricardo tinha gravações de Marcelo prometendo a ela que ficariam juntos em breve, que ele estava apenas esperando o momento certo para deixar sua esposa. Ele disse a ela que eu era fria e distante, que nosso casamento estava acabado em tudo, menos no nome. Ele se fez de vítima, o pobre homem preso a uma mulher que não amava. Eu fiquei com raiva no início, depois magoada, mas agora sentia uma estranha clareza. Marcelo não era mais uma pessoa para mim. Ele era um problema a ser resolvido, um erro a ser corrigido. Passei 3 anos tentando ser o suficiente para ele, me mudando, duvidando de mim mesma, aturando o abuso de sua mãe, porque pensei que era isso que o amor exigia. Eu estava tão errada. Na manhã seguinte, liguei para uma corretora de imóveis com quem já havia trabalhado, uma mulher perspicaz chamada Viviane, que lidava com propriedades de alto padrão. Encontrei-a em uma cafeteria perto do meu escritório. Preciso vender minha casa, eu disse sem rodeios. Rápido, discretamente e por um bom preço. Viviane nem piscou. Quando você diz rápido, qual é o seu prazo? 2 semanas, 3 no máximo. E meu marido não precisa saber até que os papéis estejam assinados. Ela sorriu, e não foi uma expressão agradável. Ouvi dizer que você poderia estar fazendo algumas mudanças. A Valéria mencionou que você poderia precisar de uma ajuda discreta. Tenho 3 compradores que estão procurando no seu bairro. Ofertas à vista, fechamentos rápidos. Quando posso ver a propriedade? Hoje, eu disse. Marcelo joga golfe toda quinta-feira à tarde. Esteja lá às 2. Viviane chegou às 2 em ponto, junto com um fotógrafo e uma consultora de decoração. Eles se moveram pela minha casa com eficiência, profissionalismo, tomando notas e tirando fotos. Eu os observei avaliar a casa que eu escolhi com tanto cuidado, o lugar onde pensei que construiria uma vida. Agora era apenas mais um ativo a ser liquidado. Você a manteve lindamente, Viviane disse enquanto estávamos no quarto principal. As reformas que você fez no ano passado realmente agregaram valor. Estou confiante de que podemos conseguir 10 milhões e 200 mil, talvez 10 e 300. O mercado está forte agora. Quão rápido você pode agir? Perguntei. Terei os anúncios prontos até amanhã, mas começarei primeiro com minha lista de clientes particulares, sem anúncio público, a menos que seja necessário. Devo ter ofertas até o final do fim de semana. Ela estava certa. No sábado de manhã, eu tinha 3 ofertas. 2 de 10 milhões e 200 mil. Uma de 10 milhões e 300 mil. Todas à vista, todas dispostas a fechar em 2 semanas. Aceitei a oferta mais alta e assinei os contratos no escritório de Viviane naquela tarde, enquanto Marcelo pensava que eu estava em uma inspeção de obra. Quando cheguei em casa, ele estava na sala de estar com Sônia. Eles olharam para cima quando entrei e algo em suas expressões me fez parar. Eles estavam conversando sobre algo sério e eu havia interrompido. Helena! Sônia disse, sua voz escorrendo uma falsa cordialidade. Que bom te ver. Eu estava justamente dizendo ao Marcelo que todos nós deveríamos jantar na próxima semana. Uma refeição de família de verdade. Parece bom, eu disse, imaginando o que eles estavam realmente planejando. Sônia nunca havia sugerido um jantar em família antes. Ela geralmente preferia que eu não existisse. Eu cozinho, Sônia continuou. Na minha casa, no próximo sábado à noite, às 6 horas. Você virá, não é? Havia algo desafiador em seu tom, como se ela esperasse que eu recusasse, como se quisesse que eu recusasse para poder usar isso contra mim mais tarde. Claro, eu disse. Estarei lá. Depois que Sônia foi embora,
Marcelo ficou mais quieto que o normal. Ele continuava me olhando com uma expressão estranha, como se estivesse tentando decifrar algo. Naquela noite, na cama, ele se virou e colocou o braço ao meu redor, algo que raramente fazia. Você parece diferente ultimamente, ele disse. Mais confiante ou algo assim. O que está acontecendo? Meu coração martelou, mas mantive minha voz firme, apenas animada com a expansão dos negócios. É uma oportunidade enorme. É, sobre isso, ele disse. Eu estava pensando que talvez eu devesse me envolver mais. Quero dizer, eu não tenho trabalhado há um tempo e conheço bem o negócio agora. Talvez eu pudesse assumir um papel de verdade, não apenas como seu marido, mas como um sócio. Aí estava. Ele estava ficando nervoso. Algo o assustou, o fez querer garantir sua posição com mais firmeza. Eu me perguntei se Roberto havia dito algo, ou se Sônia havia plantado a ideia. De qualquer forma, ele estava tentando atrelar seu nome ao meu negócio antes que o pré-nupcial expirasse. Que gentil da sua parte, eu disse, virando-me para encará-lo no escuro. Mas sabe, a estrutura da empresa está bem definida. Todas as parcerias são formalizadas. Seria complicado adicionar alguém novo, mesmo você. Mas eu sou seu marido, ele disse, e eu pude ouvir a tensão em sua voz. Isso não deveria contar para alguma coisa? Conta, eu menti. Conta para tudo. Mas negócios são negócios. Você entende isso, certo? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Sim, ele disse finalmente. Acho que sim. Mas eu podia sentir a tensão em seu corpo, a suspeita começando a crescer. Eu teria que me mover mais rápido do que havia planejado. A semana seguinte foi um turbilhão de atividades. Assinei os documentos finais de fechamento da casa na terça-feira. Os novos proprietários queriam a posse em 10 dias, o que significava que eu tinha que fazer as malas e encontrar um lugar para ir. Eu disse a Marcelo que a empresa havia alugado um apartamento corporativo temporário no centro para eu usar durante o projeto de expansão, que fazia mais sentido do que dirigir de um lado para o outro todos os dias. E eu? Ele perguntou. E pela primeira vez, vi medo real em seus olhos. O apartamento é minúsculo, apenas uma kitnet, eu disse. Você pode ficar aqui até eu resolver nossa situação permanente. É apenas temporário. Ele não gostou. Mas o que ele poderia dizer? Eu supostamente estava trabalhando sem parar em um grande projeto de negócios. Fazia sentido lógico. Ele não tinha ideia de que a casa havia sido vendida debaixo de seu nariz. Comecei a tirar meus itens pessoais gradualmente. Roupas, joias, documentos importantes, fotos de família. Tive o cuidado de não levar tudo de uma vez. Apenas o suficiente para não ser óbvio. Mudei tudo para um depósito primeiro, depois gradualmente para o apartamento mobiliado que eu realmente aluguei. Um lindo apartamento de 2 quartos em um prédio seguro no centro, com vista para o Rio Pinheiros. Ricardo continuou sua vigilância. Marcelo estava ficando mais desesperado. Seu vício em jogos estava piorando. Ele havia perdido outros R$ 25.000 apenas nas últimas 2 semanas. Ele estava pegando dinheiro emprestado de Sônia agora. Descobri que ela lhe dera R$ 50.000 há apenas 3 dias, provavelmente esperando ser paga de volta quando ele se divorciasse de mim e recebesse seu acordo. No sábado à noite, dirigi até a casa de Sônia para o jantar em família que ela havia arranjado. Era um casarão antigo e colonial em uma parte nobre da cidade, herdado de seu falecido marido. Marcelo cresceu ali, naquela casa fria e formal, cheia de antiguidades e julgamento. Sônia atendeu a porta usando pérolas e um sorriso forçado. Helena, você veio. Entre, entre. A sala de jantar estava posta para 4. Marcelo já estava lá, junto com Roberto e sua esposa Sofia. Eu não sabia que eles se juntariam a nós. Sofia era uma mulher quieta, que sempre parecia um pouco aterrorizada por Sônia. Eu sentia pena dela. Sentamo-nos para comer rosbife e batatas. E Sônia imediatamente começou sua rotina usual de insultos sutis, disfarçados de preocupação.
Helena, querida, você tem ido à academia ultimamente? Você está parecendo um pouco cansada, ela disse, passando-me os legumes enquanto pegava a menor porção para si. Estive ocupada com o trabalho, eu disse agradavelmente. Claro, claro, seus projetinhos de negócios. É bom que você tenha algo para ocupar seu tempo. Ela disse isso como se eu administrasse uma lojinha de artesanato em vez de uma empresa multimilionária. Roberto interveio. Na verdade, mãe, a empresa da Helena está indo muito bem. O Marcelo estava me contando sobre uma grande expansão que ela está planejando. O sorriso de Sônia se contraiu. Sim, o Marcelo mencionou algo sobre isso. Parece muito arriscado, no entanto. Não seria mais sensato focar na estabilidade na sua idade? Você não está ficando mais jovem. Eu tinha 34 anos. Ela fazia parecer que eu era uma anciã. Às vezes é preciso correr riscos calculados para crescer. Eu disse. Foi assim que construí o negócio em primeiro lugar. Bem, graças a Deus você tem o Marcelo para te manter com os pés no chão, Sônia disse, estendendo a mão para dar um tapinha na mão de seu filho. Ele sempre foi tão sensato com dinheiro, não é, querido? Marcelo sorriu para sua mãe, e eu vi a mesma frieza em seus olhos que eu tinha ouvido em sua voz naquela noite do lado de fora do quarto. Era isso que ele havia aprendido com ela. Essa crueldade casual, essa crença de que algumas pessoas simplesmente importavam mais do que outras. O jantar continuou com mais do mesmo. Sônia fez comentários sobre minha aparência, minha idade, minhas decisões de negócios. Roberto e Sofia permaneceram em silêncio na maior parte do tempo, e Marcelo interpretou o filho devotado, concordando com tudo que sua mãe dizia. Eu sorri, assenti e desempenhei meu papel perfeitamente. Depois do jantar, Sônia sugeriu que os homens se retirassem para o escritório para tomar conhaque enquanto nós, mulheres, limpávamos. Era tão antiquado e ridículo que quase ri, mas a segui com Sofia até a cozinha. Fico feliz que tenhamos este tempo a sós, Sônia disse enquanto me entregava um prato para secar. Eu queria falar com você sobre algo importante. O que é? Perguntei, embora tivesse a sensação de que sabia aonde isso ia dar. Marcelo? Ela disse simplesmente. Ele tem parecido infeliz ultimamente. Acho que este casamento está cobrando seu preço. Sofia me lançou um olhar de desculpas, mas não disse nada. Ela aprendeu há muito tempo a não contrariar Sônia. Eu não notei que ele estivesse infeliz. Eu disse com cuidado. Bem, você não notaria, não é? Sônia disse, sua voz se tornando mais áspera. Você está tão focada no seu trabalho, no seu dinheiro, nas suas propriedades? Quando foi a última vez que você realmente olhou para o seu marido e pensou no que ele precisa? Eu larguei o prato que estava secando e me virei para encará-la completamente. O que exatamente você está dizendo, Sônia? Ela encontrou meus olhos com absoluta confiança. Estou dizendo que talvez fosse mais gentil para todos se você reconhecesse que este casamento não está funcionando. Marcelo merece estar com alguém que o aprecie, que o coloque em primeiro lugar. E você, bem, você claramente prefere seu negócio a qualquer relacionamento. Talvez seja a hora de se separarem amigavelmente antes que alguém se machuque. Aí estava. Ela estava montando a narrativa. Quando Marcelo pedisse o divórcio após o vencimento do pré-nupcial, eles alegariam que eu era uma esposa negligente, que eu o afastei com minha obsessão pelo trabalho. Eles o pintariam como a vítima, e a mim como a mulher fria e egoísta que merecia ser deixada. É uma perspectiva interessante, eu disse calmamente. Mas não estou planejando me divorciar do Marcelo. Eu amo meu marido. A expressão de Sônia vacilou com algo como raiva, antes que ela a disfarçasse. Claro que você ama, querida. Eu só acho que você deveria ser realista sobre a situação. Marcelo tem a vida inteira pela frente. Ele não deveria estar amarrado a alguém que não pode lhe dar o que ele precisa. Eu sabia o que ela queria dizer. Filhos. Marcelo mencionou querer filhos no início do nosso casamento, mas eu disse que queria esperar até que o negócio estivesse mais estável. A verdade é que eu nunca tive certeza se queria filhos.
e fui honesta sobre isso. Agora, Sônia estava usando isso como mais uma arma, mais uma prova de que eu não era boa o suficiente para seu filho. Bem, obrigada pela sua preocupação, eu disse, minha voz ainda agradável. Mas Marcelo e eu vamos resolver as coisas por conta própria. Terminamos de limpar em silêncio. Quando voltamos para o escritório, Marcelo e Roberto estavam rindo de algo, e eu vi a maneira como o rosto de Marcelo mudou quando me viu. A risada morreu, substituída por aquela máscara educada que ele sempre usava perto de mim. No caminho de casa, ele estava quieto. Eu também estava quieta, pensando nas palavras de Sônia, na armadilha que eles haviam construído com tanto cuidado. Eles pensavam que me tinham encurralada. Eles pensavam que eu não tinha ideia do que estava por vir. Minha mãe tem boas intenções, Marcelo finalmente disse enquanto entrávamos na garagem. Ela só se preocupa comigo. Eu sei, eu disse. E eu sabia. Eu sabia exatamente o quanto Sônia amava seu filho. O suficiente para ajudá-lo a planejar destruir a vida de outra pessoa por dinheiro. Naquela noite, fiquei acordada muito depois de Marcelo ter adormecido. Meu celular vibrou com uma mensagem de Ricardo. Ele havia encontrado algo novo, algo grande. Li sua mensagem 3 vezes, sentindo as peças do quebra-cabeça se encaixarem. As dívidas de jogo de Marcelo não eram mais apenas pessoais. Ele havia feito empréstimos usando minhas propriedades como garantia. Não as propriedades reais, mas falsificações. Ele havia criado documentos falsos mostrando que eu concordei em garantir suas dívidas com meus bens imobiliários. Os empréstimos totalizavam mais de R$500 mil, e os agiotas estavam começando a pressionar pelo pagamento. Se esses documentos falsos surgissem em um divórcio, mesmo que fossem provados fraudulentos, a batalha legal seria cara e confusa. Marcelo alegaria que pensava ter minha permissão, que havíamos discutido e eu havia esquecido. Ele turvaria as águas o suficiente para arrastar o processo, talvez forçar um acordo apenas para fazer tudo acabar. Era brilhante de uma forma doentia. Ele havia criado uma vantagem, uma apólice de seguro para garantir que seria pago mesmo que eu tentasse lutar contra o divórcio. Mas ele cometeu um erro crucial. Ele cometeu fraude. Fraude real, documentável e processável. E eu tinha a prova. Tirei um print da mensagem de Ricardo e a salvei no meu drive criptografado. Então, enviei uma mensagem para Júlia em São Paulo. Precisamos conversar amanhã, logo cedo. Emergência. Quando finalmente adormeci por volta das 3 da manhã, sonhei com águas claras e céus abertos. Sonhei com liberdade. A manhã seguinte era domingo. Marcelo dormiu até tarde enquanto eu fazia café e sentava na cozinha, esperando Júlia me ligar de volta. Ela ligou às 8 da manhã, parecendo preocupada. O que aconteceu? Ela perguntou. Eu contei a ela sobre os documentos de empréstimo fraudulentos. Eu podia ouvi-la digitando rapidamente enquanto eu falava. Isso muda as coisas, ela disse. Isso é fraude criminal. Podemos usar isso. Como? Podemos registrar um boletim de ocorrência, mas, mais importante, podemos usá-lo para anular quaisquer reivindicações que ele possa fazer em um divórcio. Se ele vier atrás de você por qualquer coisa, ameaçamos processá-lo. Ele sairá sem nada para evitar a prisão. Eu quero mais do que isso, eu disse. Eu quero que ele entenda o que fez. Quero consequências que realmente importem. Houve uma pausa. O que você está pensando? Estou pensando que cansei de ser boazinha, eu disse. Estou pensando que é hora de acabar com isso. O fechamento da venda da casa estava agendado para a quinta-feira seguinte, às 10 da manhã. Eu disse a Marcelo que tinha um dia inteiro de reuniões, beijei-o de despedida como sempre fazia, observando-o se acomodar de volta na cama com o celular. Ele não tinha ideia de que em 3 horas tudo mudaria. Encontrei Viviane no escritório do cartório no centro. Os compradores eram um casal jovem que fez fortuna em tecnologia, ansiosos e agradáveis. Eles sorriram enquanto assinávamos documento após documento, transferindo minha linda casa para eles. R$10 milhões entraram na minha conta,
e foram imediatamente transferidos para o fundo que Júlia havia estabelecido. Todo o processo levou 45 minutos. Parabéns, disse o oficial do cartório apertando minha mão. Quando você vai se mudar? Eu já me mudei, eu disse. O imóvel está desocupado desde esta manhã. Era quase verdade. Eu havia retirado o último dos meus itens pessoais ontem, enquanto Marcelo estava no escritório de seu irmão. Os móveis ficariam. Isso fazia parte do acordo. Mas tudo que importava para mim já tinha ido embora. Dirigi até meu novo apartamento e vesti algo confortável. Então, sentei-me em frente ao meu notebook e comecei a fase final. Primeiro, enviei um e-mail para o celular de Marcelo. A mensagem era simples. A casa foi vendida. O fechamento foi esta manhã. Você precisa sair até às 17 horas de hoje. Os novos proprietários tomarão posse amanhã. Em seguida, enviei um segundo e-mail com anexos. Fotos da investigação de Ricardo. Marcelo com Jéssica. Marcelo no cassino. Marcelo se encontrando com agiotas. E, finalmente, cópias dos documentos de empréstimo fraudulentos que ele criou usando minhas propriedades como garantia. O último e-mail foi o mais longo. Eu o escrevi cuidadosamente na última semana, revisando-o até que cada palavra estivesse perfeita. Marcelo, eu sei de tudo. Eu sei sobre a Jéssica. Eu sei sobre as dívidas de jogo. Eu sei sobre os documentos falsos. Eu sei o que você disse para sua mãe sobre mim. Sobre como você me acha nojenta. Sobre como você só está comigo pela minha grana. Eu ouvi você naquela noite 3 semanas atrás. Ouvi cada palavra. Por 3 anos, eu acreditei em nós. Eu me mudei, tentando ser o suficiente para você. Eu aturei a crueldade da sua mãe porque pensei que era isso que significava família. Eu apoiei seus sonhos, suas escolhas, sua completa falta de ambição porque pensei que te amava. Mas era tudo mentira. Você se casou comigo por dinheiro. Você esperou o pré-nupcial expirar para poder se divorciar de mim e pegar metade de tudo que eu construí. Você mentiu para a Jéssica, para mim, para todo mundo. Você roubou de mim. Você cometeu fraude usando meu nome. Eis o que vai acontecer agora. A casa está vendida. O dinheiro está em um fundo que você não pode tocar. Meu negócio foi reestruturado de maneiras que o protegem completamente. Cada ativo que possuo está seguro. Você não fica com nada porque não contribuiu com nada. Suas dívidas são problema seu. Suas mentiras são problema seu. Seus documentos de empréstimo fraudulentos são problema seu. E se você algum dia tentar usá-los em qualquer ação legal contra mim, eu mandarei te prender por fraude. Eu tenho provas de tudo. Tenho gravações, fotos, documentos, tenho testemunhas. Você pode pedir o divórcio quando quiser. Eu não me importo mais com o pré-nupcial, porque não há nada para você pegar. Mas se você, sua mãe ou seu irmão tentarem me causar problemas, tentarem prejudicar minha reputação ou meu negócio, eu vou destruir vocês. Vou prestar queixa. Vou garantir que todos saibam exatamente quem você é. Você queria brincar com a vida de alguém. Parabéns, você perdeu. Não entre em contato comigo novamente. Meu advogado enviará os papéis do divórcio. Eu cliquei em enviar nos 3 e-mails e, em seguida, bloqueei o número dele. Depois, bloqueei o número de Sônia e o de Roberto. Bloqueei-os nas redes sociais, em todas as plataformas que pude pensar. Eu os apaguei da minha vida tão completamente como se nunca tivessem existido. Meu telefone começou a tocar quase imediatamente. O nome de Marcelo piscou na tela. Embora eu o tivesse bloqueado, ele estava ligando do telefone de Roberto. Eu recusei a chamada. Ele ligou de novo e de novo. Eu desliguei meu telefone. Sentei-me em meu apartamento silencioso e não senti nada além de alívio. Estava feito. 3 semanas desde a noite em que ouvi aquelas palavras do lado de fora da porta do meu quarto. E estava completa e finalmente acabado. Ricardo ligou para minha linha de trabalho 1 hora depois. Ele está na casa, disse ele. Ele está surtando. Os novos proprietários acabaram de chegar com o empreiteiro para começar a planejar as reformas.
E Marcelo está tentando explicar que houve algum engano. A polícia está lá agora. Ótimo, eu disse. Me avise se mais alguma coisa acontecer. Helena, disse Ricardo, sua voz gentil. Você fez a coisa certa. Faço este trabalho há 30 anos e já vi muita gente ruim. O que ele fez com você, o que ele planejou fazer, foi calculado e cruel. Você se protegeu. Foi só isso. Obrigada, eu disse. E eu estava sendo sincera. Passei o resto do dia trabalhando. Tive teleconferências com empreiteiros. Revisei plantas para o novo empreendimento no centro. Encontrei-me com Valéria para discutir os cronogramas do projeto. O trabalho era reconfortante, familiar. Lembrou-me de quem eu era por baixo de toda a dor. Naquela noite, recebi um e-mail de um endereço que não reconheci. Era de Sônia, sua mulherzinha vingativa e egoísta. Como ousa expulsar meu filho sem aviso? Como ousa destruir a vida dele por causa de um mal-entendido? Marcelo te ama. Ele sempre te amou. Você é apenas amarga e insegura demais para ver isso. Você vai se arrepender disso. Você passará o resto da sua vida sozinha e você merecerá. Eu li 2 vezes. Então, encaminhei para Júlia com uma nota para adicionar ao arquivo. Depois, servi-me de uma taça de vinho e fiquei na janela do meu apartamento, observando as luzes da cidade se refletindo no rio. São Paulo parecia linda daqui de cima. Limpa, brilhante e cheia de possibilidades. Os papéis do divórcio foram protocolados na segunda-feira. Júlia trabalhou durante o fim de semana para preparar tudo, e eles eram irrefutáveis. O pré-nupcial ainda estava em vigor por mais 1 ano e 7 meses, o que significava que todos os meus bens pré-matrimoniais permaneciam meus. A reestruturação da empresa estava completa, removendo qualquer ambiguidade sobre minha companhia. A venda da casa estava documentada e legal. Não havia nada para Marcelo reivindicar e nada para ele contestar. O advogado dele ligou para Júlia na terça-feira. Eu estava em uma reunião quando ela me mandou uma mensagem. Eles querem negociar. Eu disse a eles que não há nada a negociar. Ele fica com 0, respondi. Ótimo. Na quarta-feira, Ricardo me enviou seu relatório final. Marcelo havia se mudado para a casa de Roberto e Sofia. Ele ainda estava ligando para o meu escritório, deixando mensagens de voz desesperadas que minha assistente foi instruída a apagar sem ouvir. Ele tentou obter um empréstimo para pagar suas dívidas de jogo usando a casa de sua mãe como garantia, mas Sônia recusou. Os agiotas estavam cercando, e ele não tinha como pagar. Jéssica descobriu sobre mim. Alguém lhe enviou artigos de jornal sobre minha empresa, junto com nossas fotos de casamento. Ela confrontou Marcelo na casa de Roberto, gritando com ele no gramado da frente enquanto os vizinhos assistiam. Então, ela postou sobre isso nas redes sociais, chamando-o de mentiroso e fraudador. A postagem viralizou nos círculos locais, compartilhada e comentada por centenas de pessoas. Sônia tentou fazer controle de danos, ligando para conhecidos em comum para espalhar sua versão dos fatos, que eu era a esposa louca e ciumenta que surtou e expulsou seu marido inocente. Que eu era vingativa e cruel, que Marcelo era a vítima. Mas a história não colou. Muitas pessoas me conheciam minha reputação de integridade e justiça. E muitas pessoas viram Marcelo pelo que ele realmente era. Um homem charmoso sem substância que se casou por interesse e ficou preguiçoso. Valéria me ligou na quinta à tarde. Você viu o valor econômico hoje? Não. Por quê? Há um artigo sobre seu projeto de desenvolvimento no centro. É brilhante. Eles entrevistaram vários vereadores que elogiaram o engajamento comunitário e as práticas éticas da sua empresa. Há uma citação do prefeito chamando você de uma das líderes empresariais mais valiosas de São Paulo. Eu abri o artigo no meu computador. Era tudo o que Valéria havia dito e mais. Havia uma nota lateral sobre o crescimento da minha empresa nos últimos 10 anos. Havia uma foto minha em um canteiro de obras, usando um capacete e apontando para plantas. Eu parecia confiante, capaz.
Nada como a mulher que ficou no corredor 3 semanas atrás, ouvindo seu marido chamá-la de hipopótamo gordo. Você armou isso? Perguntei a Valéria. Eu posso ter mencionado a um amigo jornalista que você estava fazendo algo inovador no desenvolvimento urbano, ela disse, e pude ouvir o sorriso em sua voz. O resto se escreveu sozinho. Você é realmente impressionante, Helena. Já era hora de as pessoas se lembrarem disso. Naquela noite, encontrei minha advogada em seu escritório em São Paulo para assinar os documentos finais do divórcio. Tudo estava pronto para ser entregue a Marcelo. O casamento seria dissolvido em 6 meses, o período de espera padrão. Ele não receberia nada, nem dinheiro, nem propriedade, nem pensão. Após 3 anos de casamento, ele sairia exatamente como entrou, com nada além da roupa do corpo e das dívidas que acumulou. Ele assinou o reconhecimento, disse Júlia, deslizando um documento pela mesa. O advogado dele o aconselhou a apenas aceitar os termos em vez de lutar. Acho que eles perceberam o quão ruins as acusações de fraude pareceriam se isso fosse a tribunal. Eu olhei para a assinatura de Marcelo, um rabisco no final da página. E Sônia? Ela tentou mais alguma coisa? Mais alguns e-mails, algumas ligações para o escritório. Nada acionável. Ela está com raiva, mas é inteligente o suficiente para saber que não há nada que ela possa fazer. O filho dela mentiu para ela também. Lembre-se, ela lhe deu R$ 50.000 com base em suas promessas sobre o acordo de divórcio. Agora ela perdeu esse dinheiro sem ter como recuperá-lo. Ótimo. Eu sabia que deveria me sentir culpada por isso, por Sônia ter perdido seu dinheiro. Mas não senti. Ela criou um filho que via as pessoas como recursos a serem explorados. Ela encorajou sua crueldade, riu de suas piadas sobre minha aparência, ajudou-o a planejar pegar tudo que eu havia trabalhado para ter. Ela merecia cada consequência que veio em seu caminho. Assinei os documentos finais e me levantei para sair. Júlia me acompanhou até o elevador. Você lidou com isso perfeitamente, ela disse. Muitas pessoas na sua situação teriam se convencido de que não era tão ruim, ou teriam reagido emocionalmente, feito algo precipitado. Você foi estratégica e paciente. Você se protegeu e protegeu seus ativos completamente. Aprendi com os melhores, eu disse. Obrigada por tudo. Obrigada por confiar em mim. E Helena, eu sei que isso foi terrível, mas você vai ficar bem. Melhor do que bem. Você vai prosperar. Eu acreditei nela. Pela primeira vez em 3 anos, eu realmente acreditei que ficaria bem. 6 meses depois, eu estava sentada em uma cafeteria no centro de São Paulo com Valéria, revisando os planos para nosso próximo projeto. O desenvolvimento no centro estava adiantado e abaixo do orçamento. A Câmara Municipal havia aprovado nossa proposta para uma segunda fase. Minha empresa havia crescido 30% e eu contratei 10 novos funcionários. Ouviu alguma coisa sobre o Marcelo? Valéria perguntou, tomando seu latte. Ricardo me mandou uma atualização no mês passado, eu disse. Ele pediu falência. Perdeu tudo. Está trabalhando em uma concessionária de carros agora, morando em uma kitnet minúscula na Zona Leste. Sônia não fala com ele. Aparentemente, ela o culpa por perder seus R$ 50.000 e pelas dívidas de jogo. Ele está em um plano de pagamento. Levará anos para pagá-las. Roberto o demitiu da corretora de seguros depois que o incidente com Jéssica viralizou. A reputação dele está praticamente destruída. Valéria ficou em silêncio por um momento. Você se sente mal por isso? Por ter desmontado completamente a vida dele? Eu pensei sobre essa pergunta. Eu a fiz a mim mesma muitas vezes nos últimos meses. A resposta era sempre a mesma. Não, eu disse. Ele tentou fazer o mesmo comigo. A única diferença é que eu fui mais inteligente e mais rápida. Se eu tivesse esperado, se eu tivesse confiado nele por mais alguns meses, eu teria perdido tudo. Ele teria se divorciado de mim logo após o vencimento do pré-nupcial, pego metade do que construí e ido embora sentindo que merecia. Ele teria me destruído sem pensar 2 vezes. Justo,
Valéria disse. Sabe o que eu acho? Acho que agora você é uma mulher que conhece seu próprio valor. Isso vale mais do que qualquer vingança. Ela estava certa. Os últimos 6 meses foram difíceis, mas também foram esclarecedores. Comecei a fazer terapia para processar a traição e os anos aturando a crueldade de Sônia. Entrei em uma academia, não para perder peso, mas porque queria me sentir forte. Reconectei-me com velhos amigos com quem perdi o contato durante meu casamento. Lembrei-me de quem eu era antes de Marcelo, antes de me diminuir, tentando me encaixar na ideia de outra pessoa sobre quem eu deveria ser. Meu negócio estava prosperando. Minha reputação em São Paulo nunca esteve melhor. Fui convidada para ser a palestrante principal em uma conferência de mulheres de negócios no próximo mês. Fui convidada para integrar os conselhos de 2 organizações sem fins lucrativos diferentes. Eu estava construindo a vida que sempre quis, aquela que deixei em espera enquanto tentava ser a esposa de alguém. O divórcio foi finalizado 3 semanas depois. Eu não compareci à audiência. Júlia me representou, e o juiz assinou a dissolução sem comentários. Eu estava solteira novamente, livre e desimpedida, com tudo o que construí ainda intacto. Eu comemorei não fazendo absolutamente nada. Fiquei em casa, pedi comida e assisti a filmes antigos no meu confortável apartamento. Estava quieto e pacífico, e percebi que isso era o suficiente. Eu não precisava de mais ninguém para me completar. Eu nunca precisei. Ricardo me enviou uma última atualização sobre Marcelo 1 mês após a finalização do divórcio. Ele se mudou para outro estado, em algum lugar no interior de Minas, tentando recomeçar onde as pessoas não conheciam sua história. Sônia vendeu sua casa e se mudou para Balneário Camboriú para morar perto de Roberto e Sofia. A família se fragmentou completamente, cada um culpando os outros pelo fracasso retumbante de seu plano. Jéssica também seguiu em frente, namorando alguém novo e postando fotos felizes nas redes sociais. Senti-me mal por ela no início, mas ela se recuperou rapidamente. Ela tinha 26 anos e era resiliente. Ela ficaria bem. Quanto a mim, eu estava mais do que bem. Eu peguei tudo que deveria me destruir e transformei em combustível. Aprendi que era mais forte do que jamais imaginei. Aprendi que não precisava da aprovação ou do amor de outra pessoa para ser valiosa. Aprendi que a vingança de verdade, não era sobre machucar outra pessoa. Era sobre se proteger e se recusar a ser uma vítima. Em uma noite de fim de verão, eu estava na varanda do meu apartamento, observando o pôr do sol pintar o rio de dourado e laranja. Meu celular vibrou com um e-mail do meu contador. O fundo que eu havia estabelecido cresceu 15% através de investimentos cuidadosos. Meu patrimônio líquido aumentou em quase 10 milhões de reais desde o divórcio. Tudo que Marcelo tentou roubar, tudo pelo que ele tramou e conspirou, eu mantive e multipliquei. Pensei naquela noite do lado de fora do meu quarto, ouvindo aquelas palavras cruéis. Aquela hipopótamo gorda me dá nojo. Eu só estou com ela pela grana. Na época, aquelas palavras quase me quebraram. Agora pareciam apenas patéticas. Ele estava tão confiante, tão certo de que eu era estúpida e desesperada demais para ver o que ele estava fazendo. Ele estava errado sobre tudo, sobre minha inteligência, sobre minha força, sobre meu valor. Ele me subestimou completamente, e isso lhe custou tudo. Ergui minha taça de vinho para o pôr do sol, para o rio, para a cidade que me viu me reconstruir. Eu sobrevivi à traição, à humilhação e a 3 anos de abuso emocional disfarçado de casamento. Eu passei por tudo isso mais forte, mais sábia e completamente livre. Marcelo passou os 2 anos seguintes lutando para reconstruir até mesmo uma fração do que havia perdido. A falência o seguia por toda parte, tornando impossível obter crédito ou encontrar um emprego decente. Seu vício em jogos, não tratado e alimentado por tanto tempo por suas expectativas de dinheiro fácil, só piorou sob o estresse. Ele pulava de emprego em emprego, de cidade em cidade, sempre um passo à frente de suas dívidas e de sua reputação. Sônia,
Amargurada com seu investimento perdido e humilhada pelo fracasso público de seu filho, cortou-o completamente, recusando-se até a atender suas ligações. Roberto e Sofia também se distanciaram, cansados de serem associados ao escândalo. Marcelo acabou exatamente onde sempre temeu estar, sozinho, quebrado e irrelevante. A prova viva de que tentar roubar a vida de outra pessoa apenas garante que você perca a sua própria. Quanto a mim, construí algo real. Não apenas um negócio, mas uma vida que era inteiramente minha, livre de manipulação e crueldade. Aprendi que a melhor vingança não é a destruição. É tornar-se tão completamente você mesma que as pessoas que tentaram te diminuir se tornam irrelevantes. Olhei para trás, para aquela noite no corredor, para a mulher que eu era, parada ali ouvindo aquelas palavras odiosas, e senti gratidão por ela. Ela foi forte o suficiente para ficar quieta, inteligente o suficiente para planejar e corajosa o suficiente para se afastar de tudo que era familiar para proteger o que importava. Aquela versão de mim nos salvou. Estou tão feliz que você está aqui e que pude compartilhar minha história com você. Se você gostou, demonstre seu carinho clicando no botão de curtir e se inscrevendo no canal. Vamos ver quantos de nós somos. Me diga nos comentários de que cidade você está assistindo e que horas são aí. Eu sempre fico tão curiosa para saber de onde todas vocês, pessoas maravilhosas, estão sintonizadas. Se quiser me apoiar um pouco mais, você também pode enviar uma pequena contribuição. Eu trago novas histórias de vida todos os dias só para você. E agora, 2 das minhas histórias mais populares aparecerão na tela para você escolher o que assistir em seguida.